Novos Tempos está de volta e hoje estamos conversando sobre a participação dos jovens na política. E antes de voltarmos ao nosso bate-papo, eu gostaria de saber o que os jovens estão falando sobre o assunto. Eu sempre estou lendo, tentando me informar, tenho minha opinião, mas eu jamais vou discutir sobre política e não quero dar minha opinião para ninguém. Mas isso não quer dizer que eu não me preocupe. Eu gosto de olhar mais ou menos os candidatos, alguma coisa sobre a política, para que não seja uma votação em vão, né? Os jovens são o futuro, né? E eu acho que é importante também. E eu reparei que muitos dos jovens agora estão mais se preocupando com a política do Brasil. Antigamente eu acho que todos os jovens gostavam mais, que fazia 16 anos, queria tirar o título de eleitor, hoje ninguém quer mais. Nas redes sociais a gente vê as pessoas comentando mais sobre isso, levando mais a sério, assistindo mais programas, jornal, procurando se interessar mais. É fato que muitos jovens que desejam participar mais não sabem como fazer. Participação política pode ser bem mais do que votar em uma eleição. Esta é apenas uma das formas, por isso é muito importante tornar público quais os espaços já existentes e de que maneiras é possível participar. Laísa, votar aos 16 anos é uma conquista? Eu queria saber também se o jovem ele tem maturidade para votar nessa idade. Eu acredito que é uma conquista, na medida que o voto, ele é um exercício da cidadania, né? E ter essa possibilidade de votar aos 16 anos é extremamente importante. Agora, a questão de maturidade, eu acho que a gente precisa discutir mais sobre isso socialmente falando, né? E não só enquanto jovens, mas eu acho que os adultos também muitas vezes veem o voto como uma obrigação apenas, né? Não veem como um direito conquistado. Então, assim, a gente às vezes joga muito a carga no jovem, mas quem de fato vota com consciência e que sabe quais são as propostas do candidato que está votando, que acompanha depois disso, né? Muitas pessoas às vezes nem acompanham. E entender também que o voto apenas em si não é o fim, né? Mas é um meio de alcançar aquilo que a gente acredita, né? Nesse sentido, se a gente ligar aquilo que vimos na matéria no final do primeiro bloco, com esses espaços que a escola oferece, uma mini-ONU, por exemplo, mas também dentro no meio universitário, os DAs, os espaços de discussão em sala de aula, você acha que isso tem ajudado os jovens a crescerem nessa consciência de serem, como cidadãos, membros, né, de atuação dentro do campo político? Sim, com certeza. Eu acredito que esses espaços em que os jovens, por menor que seja, ainda que não seja um espaço de decisivo, de fato, politicamente falando, que vai aprovar uma lei, que vai, né? Ainda que esses espaços são extremamente importantes, como os conselhos, como outros espaços que vão controlar, né, fazer o controle da sociedade civil, esses espaços de exercício das decisões coletivas, ele é extremamente importante. Ainda que seja apenas a decisão coletiva da escola, ainda que seja apenas a decisão coletiva, às vezes, de casa mesmo, né? Esses espaços de exercício da participação são extremamente importantes, porque é através deles que os jovens vão se sentir responsáveis e se sentir parte das decisões coletivas da sociedade como um todo. Nós estamos na véspera de um pleito. Em que sentido esse contexto de maus exemplos na política, de pessoas que levam até muitos a detestarem, querer afastar desse meio sujo, né, de politicagem, etc. Em que isso tem atrapalhado os jovens se introduzir, se apropriar desse espaço como deles, como espaço de todo cidadão, né? Eu acho que esse espaço tem gerado, de certa forma, uma apatia dos jovens à questão eleitoral em si, né? O cenário nos pede mais do que nunca uma reforma política profunda. Uma reforma política profunda que vai mudar não apenas as regras do sistema eleitoral, mas também as regras políticas mesmo, porque acaba parecendo sempre um jogo de cartas marcadas, né? E aí, como está tudo já decidido, para que eu vou participar, né? Eu acho que isso é uma questão, assim, isso afasta, né, esse sistema, essa conjuntura que a gente vive hoje afasta essa participação de fato. Mas, ao mesmo tempo, assim, acho que nunca se discutiu tanto política. As pessoas nunca tiveram tão envolvidas na política, nunca tiveram tão participativas de alguma forma, né? Você percebe, assim, aí eu vou dar um exemplo que eu acho que o jovem está mais inserido, assim, que são os grupos de WhatsApp, sobretudo os de família. Os jovens que têm alguma participação política, que têm alguma inserção, acabam tendo uma dificuldade imensa de discutir isso em família, porque as opiniões são muito controversas. Isso acaba gerando um conflito muito grande. Assim. É nesse sentido que eu queria te convidar a participar, ouvindo o nosso quadro hashtag, e depois a gente comentar um pouco sobre isso. Claro. Então vamos dar uma olhadinha no hashtag e ver o que o pessoal tem comentado nas nossas redes sociais.
Vamos lá, então são 3 comentários. Primeiro, jovens, participem da política do país, fiquem atentos aos acontecimentos, questionem, opinem e não se deixem enganar por manipuladores. Segundo comentário, acho maneiro a galera que se candidata para vereador jovem, por mostrar interesse em saber como funciona a política e aprender um pouco mais. E o terceiro e último, impedir a discussão política nas escolas é destruir a liberdade de pensamento, alienar os jovens e perpetuar a podridão política de hoje. E aí, Laís, o que você sente assim, essa contribuição dos nossos internautas? Então, é para perceber, né, o quanto que a gente às vezes fala que o jovem não está inserido na política, mas está, de fato, né? Os comentários da internet, eles acabam sempre trazendo muito isso, assim. Eu acho que a gente tem tido cada vez mais esse apelo da responsabilização do jovem pela política, mas a gente precisa entender também que não é só o jovem, né? A gente precisa entender, porque a gente às vezes joga muita responsabilidade no jovem apenas, sem entender que ele é uma parte extremamente importante, uma parte do hoje, mas que é uma parte que muitas vezes não aprendeu a fazer isso ainda, né? E vai aprender na prática, né? É trocar o pneu com o carro em movimento, assim. Então, a gente muitas vezes não possibilita esse espaço de discussão, né? Como nas escolas muitas vezes não se possibilita esse espaço de discussão, mas esquece que quando o aluno sai da escola, ele saiba optar por um ou por outro, né? Muitas vezes não se quer discutir isso na escola, mas quer que ele saiba sabendo opinar, né? Então, assim, o adulto e o idoso, né? As outras gerações têm um papel importante nesse sentido de ajudar no discernimento, mas não é fazer para, né? É fazer com. Então, esses espaços de participação política, né, e de candidatura também, que eu acho que são espaços importantes. Hoje a gente tem uma representação muito pequena de jovens na política, né, jovens mulheres, então, ainda menos, né, e se a gente vai olhar outros segmentos sociais, né, assim, a gente tem uma participação muito pequena. Se a gente olha o nosso congresso hoje, ele é um congresso velho, um congresso de elites, né, um congresso rico e um congresso branco, né, de homens. Então, a gente não tem um congresso que é de fato representativo da população brasileira, né? Sobretudo dos jovens. Agora, em que sentido, você citou o WhatsApp, né? Grupos de WhatsApp, em que sentido a internet, as redes sociais, trouxe uma contribuição, está de fato concretizando, de politização da juventude? Eu acredito que ela tem sido uma alternativa às mídias que a gente tem hoje, que é uma outra discussão ampla que a gente precisa fazer da democratização da mídia. Hoje, os veículos de comunicação social que nós temos, eles também não representam muitas vezes a juventude, não representam muitas vezes a sociedade, mas são os espaços de massificação da informação. Então, a informação chega direcionada para a maioria da população, né, e para a população jovem. Então, os espaços de rede social têm se tornado um potencial de circulação de outras informações. Né? Tanto as redes sociais em si, como a gente percebe nas movimentações de 2013, né, elas foram convocadas por movimentos sociais. Se a gente for pensar talvez algo um pouco menos, mas ao mesmo tempo extremamente politizado, como os rolezinhos, que, né, teve uma repercussão muito grande e tal, de circulação, né, que trouxe à tona também essa questão do jovem da periferia, né, do jovem negro e dos espaços de circulação da cidade que eles podem participar ou que eles não podem participar, né, a discussão do público-privado aparece muito aí, se deu sobretudo pela mobilização nas redes sociais. Então, elas têm se tornado um importante espaço de politização nesse ponto, mas ao mesmo tempo a gente ainda precisa de espaços mais concretos de discussão, né? Não é só a rede social que vai ajudar, porque é algo muito supérfluo e de informação muito rápida, né? E tem se tornado também de informação, às vezes, equivocada ou maldosa, né? Como, por exemplo, existe muita circulação de que, vou trazer o exemplo eleitoral, mas a questão do voto nulo, né? Se 90%, se 50% da população anular as votações, se convoca uma nova eleição. Não é bem por aí, né? E circulou na internet Circula muito na internet essa informação, né? Muito no sentido de descredibilizar o voto, né? Se a gente tem 99% da população anulando o voto, a eleição vai se dar pelo esse 1%. E vai ser uma eleição não legítima, mas vai ser, infelizmente, uma eleição legal, juridicamente legal. Agora, né? pensando assim, nós estamos na véspera, né, de eleições, você olhando para o futuro assim e falando diretamente para os jovens, o que você diria de interessante, de importante para o jovem estar mais atento e participar desse momento que o Brasil vive? Eu acredito que esse momento político que a gente vive é um momento, né, um contexto de crise de tudo, sobretudo de crise do capitalismo. E, por isso, a gente precisa estar cada vez mais atento às mudanças sociais e cada vez mais participativo, assim. Eu acho que
nesse momento é fundamental a participação do jovem, talvez não mais que em outros momentos, mas assim, de forma mais gritante, a participação de jovens em todos os espaços possíveis sociais de mudança, assim, porque a gente pode viver um momento de retrocesso muito grande que ameaça todos os direitos sociais que a gente tem vivido. Ameaça vários direitos sociais que foram conquistas e que a gente não tem percebido, porque às vezes são de forma, talvez, numa tentativa de ser sutil, mas que não é sutil, né? Que nesse discurso de que é para ser melhor, a gente precisa sacrificar alguns poucos, né? Eu acho que a gente precisa estar muito atento aos sinais dos tempos que a gente tem vivido, assim, e sobretudo as questões políticas e sociais. Laís, agradeço muito a sua presença aqui conosco no Novos Tempos e que a gente tenha outras oportunidades de conversar assuntos tão importantes quanto esse. Viu? Eu que agradeço a participação e a possibilidade de poder falar para esse público. Okay. A juventude é esse tempo cheio de dinamismo, de desafios, próprio para cada um alicerçar a sua participação concreta na vida em sociedade. Aprender a valorizar e concretamente participar da política, de forma ética e cidadã, é um aprendizado fundamental para todos, de modo especial nesse momento para os jovens. Aqueles que assumem cargos políticos, infelizmente, não têm dado bons exemplos para os jovens. A família, a escola, os movimentos sociais e ONGs precisam investir nos processos de educação política da juventude. Só assim teremos um futuro melhor, onde acontece um compromisso com a construção diária da sociedade justa e fraterna. Bom, por hoje é só. Fiquem com Deus e até o próximo programa. O Novos Tempos é uma parceria da PUC-TV Minas e o Ânima, Sistema Avançado de Formação da PUC Minas. A gente volta na semana que vem. Até lá!